Olá! A PENSE, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feita em parceria com o Ministério da Saúde e com apoio do Ministério da Educação, que traz os indicadores comparáveis dos escolares do 9º ano do ensino fundamental na faixa etária entre 13 e 17 anos, traz alguns apontamentos em uma comparação de 2009 a 2019. Nesse período de 10 anos, a experimentação de bebida alcoólica cresceu 52,9% em 2012 e depois 63,2% em 2019. O aumento foi mais intenso entre as meninas, que saíram de 55% em 2012 para 67,4% em 2019. Para os meninos, o indicador foi de 50,4% para 58,8%. E já a experimentação ou exposição ao uso de drogas subiu de 8,2% em 2009 para 12,1% em 2019. E no mês de prevenção às drogas, o Questão de Ordem discute hoje o uso de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas por crianças e adolescentes. Como lidar? Quais são os caminhos para a prevenção? Até que ponto a legislação pode cooperar nessa luta? É o que vamos discutir hoje com a presença do promotor de Justiça da Infância e da Juventude de Campinas, o Dr. Rodrigo Augusto de Oliveira, também com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, e o presidente da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal, o vereador Nelson Osseri. Sejam todos bem-vindos. E eu já vou começar com o nosso convidado especial de hoje, Dr. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quando a gente fala nesses números inicialmente ainda, né, de 2019, nós não temos uma atualização dessa pesquisa período pós-pandemia, mas o senhor que trata diretamente com esse público da infância e da juventude, o que o senhor tem percebido quando a gente fala e principalmente da questão, vamos falar agora do álcool, que é uma droga considerada lícita e que parece-nos que cada vez mais meninos e meninas estão tendo acesso à bebida alcoólica. Seja bem-vindo. Muito bom dia, agradeço o convite de estar aqui na TV Câmara, agradeço também ao vereador Rossini, ao vereador Nelson. A questão das drogas é algo de preocupação para toda a sociedade, né? E quando a gente se depara com a questão das bebidas alcoólicas, a gente se depara com uma questão cultural, onde, por vezes, a sociedade acaba sendo muito permissiva, no sentido de não dar a devida atenção do acesso às bebidas alcoólicas que acabam chegando aí às crianças e aos adolescentes. De modo que a Promotoria de Justiça instaurou um procedimento administrativo de acompanhamento, no curso do qual temos feito reuniões periódicas, inclusive contamos na última reunião com a ilustre presença do vereador Rossini, né? Dentre outros, onde o objetivo é acompanhar as ações que têm sido feitas no município, né, de prevenção, de combate aí ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes. Nesse sentido, inclusive, já expedimos ofícios aos hospitais do município, né, para que comuniquem ao Conselho Tutelar aquelas ocorrências envolvendo, por exemplo, coma alcoólico de adolescente, que muita gente às vezes não para pensar, mas isso é mais comum do que se imagina, né? E outras ações, né, da própria Prefeitura, da Câmara, do Conselho Municipal de Entorpecentes. Então, estamos procurando fazer um trabalho conjunto e com a ideia de que se faça uma grande campanha no município de conscientização, justamente no sentido de prevenir esse consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas por crianças e adolescentes. Presidente, seja bem-vindo, um bom dia. Quando a Câmara participa de reuniões como essas, que trazem esses questionamentos, o papel da sociedade, a questão da escola, as festas e tudo isso que permeia entre o lícito e o ilícito e talvez muitas vezes até a porta de entrada para a questão das drogas, a gente vai ver aí se a opinião de vocês é essa, se é a bebida alcoólica, qual é o papel
quando o Legislativo participa de todas essas discussões? Bom dia. Bom dia. Primeiro, cumprimentar nosso convidado, o doutor Rodrigo, né, agradecer a honra dele ter aceito o convite, parabenizá-lo pela iniciativa de instaurar esse procedimento administrativo aí para cobrar, inclusive, dos órgãos públicos medidas e da própria sociedade, né, nessa linha. Cumprimentar o nosso companheiro vereador Nelson Oser, que na Câmara é presidente da Comissão de Prevenção às Drogas. Mirna, eu acho que a Câmara, um dos papéis, ou uma das funções da Câmara é trazer para o ambiente da Câmara, que é público, a Casa do Povo, discussões de temas como esse que interessa e afeta toda a sociedade. Eu acho que quando você provoca uma discussão, estimula o debate, apontando problemas, você pode identificar, às vezes, falhas nas ações de políticas públicas ou até identificar a necessidade de aprimoramento de legislação, fiscalização, no sentido de proteger a nossa infância e juventude também do risco de usar qualquer tipo de droga e, particularmente, a bebida alcoólica. Então, eu acho que nós cumprimos o nosso papel. Quando nós participamos dessa reunião que o doutor Rodrigo promoveu, era mostrar que a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, está atento e disposto a contribuir com a sociedade no enfrentamento também dessa realidade. E ao chamar essa discussão para a Câmara, a gente também é como se a gente estivesse se corresponsabilizando no sentido de juntos buscar medidas para cada vez mais tornar a nossa infância e adolescência mais protegida de todos os riscos, né? O jovem, ele tem comportamento que às vezes beiram, não vou falar irracionalidade, mas o jovem, ele acha que nada vai acontecer com ele, esse sentido de onipotência e tal. E a informação é importante, mas mais do que isso, a gente precisa pensar medidas de proteção e alertando a sociedade para riscos como o de usar drogas. Então, é nossa missão fazer e promover esse debate. E agora a gente dá o nosso bom dia ao vereador Nelson Oser, que é o presidente da Comissão de Prevenção às Drogas aqui na Câmara Municipal de Campinas. Ele que já trabalhou na coordenadoria aqui de Campinas, que trata sobre o tema, tem ampla experiência quando a gente fala nesse tema prevenção. Vereador, quando a gente faz esse olhar, esse recorte, por exemplo, das drogas, e com essa entrada, inclusive daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais desse documento do Ministério Público com algumas recomendações, inclusive para festas em escolas, envolvendo crianças e adolescentes. Qual é a análise que o senhor faz dessa questão olha, a bebida alcoólica é permitida ou não é permitida? Como que é isso? Primeiramente, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, bom dia, Mina. Eu fico muito feliz de estarmos aqui no último dia do Junho Branco, que é um projeto de minha autoria, né, para dar ênfase a esse assunto tão delicado e tão polêmico, né, porque hoje, para nós especialistas na área da dependência química, nosso maior desafio é encontrar o tratamento adequado para os usuários do crack, né, tendo em vista que já tomou outras proporções, né? Outras drogas apareceram, como a família K, K9, K7, então, enfim, eu fico muito feliz e aproveito para cumprimentar, né, nosso colega, o promotor Rodrigo, doutor Rodrigo, pelo excelente trabalho feito junto a essa instituição que é independente, que é o Ministério Público, como também o presidente da Câmara, o vereador Rossini. Eu nunca vi nessa casa o tema prevenção às drogas ser tão abordado como está sendo agora. E isso me traz uma alegria por trabalhar com essa bandeira, até mesmo antes da política, e trazendo esse assunto referente à bebida alcoólica, é algo que eu compactuo 100% com a fala do doutor. Faz parte da nossa cultura. Dentro da própria religião, da própria igreja, tem o vinho que tem o seu significado. Hoje, qualquer comemoração está relacionada à bebida alcoólica. É muito difícil uma festa, principalmente para os jovens, sem open bar de bebida alcoólica. Então, o que nós podemos fazer? Trabalhar a prevenção, de modo a tentar evitar, amenizar uma situação, um ambiente, né? E eu lembro também
de uma época que até conversávamos aqui nos bastidores, que era a festa da cerveja, quando foi realizada dentro de um espaço de lazer aqui em Campinas, dentro do Parque Taquaral. E medidas foram adotadas, e medidas que deram um efeito positivo, trouxeram fatores de proteção, né? Realmente a prevenção existiu, como, por exemplo, o aumento da bebida alcoólica, então fica mais difícil a pessoa consumir, né? Por exemplo, o copo mais barato era R$ 5, nós elevamos para 10, ou seja, em vez de tomar 2 copos, a pessoa tomava 1. Então você tirava aquele poder da pessoa consumir, né, em excesso. Sim. Nós não tivemos uma situação da pessoa estar embriagada, né? Nós tivemos um único caso que foi envolvendo uma senhora que foi por conta do sol, insolação. Nós tivemos a presença do juizado da infância e juventude. Nós tivemos um quiosque de prevenção às drogas da própria coordenadoria, participação dos grupos de amor exigente. Todos os garçons passaram por uma palestra que eu realizei, explicando para eles tomarem cuidado com a questão das crianças, dos jovens que estariam utilizando desse espaço. Uma parceria com uma empresa de aplicativo, na época não era nem a Uber, se eu não me engano, a 99, para colocar um preço mais acessível para estimular as pessoas a irem de transporte por aplicativo e não utilizarem do veículo, né, do próprio veículo. Então, assim, eu acho que são ferramentas que devem ser discutidas dentro da Casa do Povo, da Câmara Municipal, como o próprio vereador Rossini disse, mas também junto com esse trabalho do Ministério Público, né? E isso prova que nós estamos no caminho certo, a ponto de, durante todo o mandato aqui, você perceber que vários vereadores, não só aqueles como eu e o Rossini, que tem essa bandeira, que defende essa pauta, estarem se sentindo estimulados a propor projetos e debates relacionados ao uso e abuso de drogas. Sim. Agora, doutor Rodrigo, quando a gente fala, a gente está falando, por exemplo, o vereador Nelson Ostri mencionou um evento aberto tal, e a gente está falando também, por exemplo, nesse documento que nós tivemos acesso do Ministério Público, de algumas recomendações voltadas à comunidade escolar, principalmente quando se trata de eventos na comunidade escolar, por exemplo, uma formatura do ensino do 9º ano, por exemplo, né? Eu vi aqui de ensino médio. Quando a gente tem esses 3 apontamentos aqui, essas 3 recomendações, eu vou começar pela primeira, que fala de, né, festas em que haja cobrança de ingresso mediante requerimento, que também tem um alvará da Vara da Infância e Juventude proibindo-se a venda e fornecimento de bebidas alcoólicas. E como que está isso hoje? Esse documento ele é de novembro de 2022. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas recomendações, o que vocês perceberam para fazer esses apontamentos, principalmente para a rede pública, estadual, municipal e também para a rede particular de ensino. Sim, essa recomendação ela veio no bojo do PAA instaurado pelo Ministério Público, onde nós temos atualmente atuando 4 promotores, né? Eu, a doutora Elisa, a doutora Andréia e o doutor Guilherme. Então fizemos em conjunto. Essa recomendação ela teve um viés de pegar mais a parte educacional e abranger essas festas de formatura e outras, né, onde há cobrança de ingresso, para o ingresso nessas festas, para que haja uma preocupação no sentido de se comunicar à Vara da Infância e da Juventude, solicitar esse alvará para o evento. Por quê? Porque ao encaminhar para a Vara da Infância, né, lá chegando, isso vai ser autuado, passa pelo Ministério Público, né, e o juiz da infância vai depois apreciar e, estando tudo em conformidade, expedir o alvará para a festa. Num momento subsequente, vem a fiscalização do comissariado voluntário, né, para verificar se a festa está acontecendo nos conformes do alvará, e quando não tem um alvará, é uma festa clandestina, o comissariado pode, inclusive, ir lá chegar e verificando que há adolescentes, crianças em situação de risco, sim, inclusive tomar alguma providência mais drástica ali, como o próprio encerramento da festa. Já tivemos, inclusive, algumas situações assim. Então, é por isso
que a gente pede para que esses organizadores tenham esse cuidado, né? E a sugestão e até a recomendação que consta é que se evite, tanto quanto possível, a presença das bebidas alcoólicas nessas festas. Se não for possível, que haja, então, um controle rigoroso. Pode se dar de diversas formas, como, por exemplo, você identificar os menores de idade com pulseiras, como o vereador Nelson Ossi falou, que eu acho muito interessante, um trabalho prévio de orientação aos garçons que estarão ali trabalhando, demonstrando que há necessidade de ter um cuidado extremo para não fornecer essas bebidas para menores de idade, né, para crianças, adolescentes. Então, essa recomendação veio nesse sentido. Na própria reunião, indagamos os próprios representantes das diretorias de ensino que lá estavam e da Secretaria Municipal de Educação e tivemos uma resposta já positiva de que essa recomendação teve uma boa aceitação, e sei também de algumas escolas particulares que também receberam muito bem, inclusive isso gerou uma discussão no seio da própria escola. Então, esse é o objetivo, fazer com que isso não passe despercebido, que isso seja objeto de preocupação de todos, né? Porque, como sabemos, o uso da bebida alcoólica para uma pessoa que está em formação, né, uma criança, um adolescente, acaba se potencializando, acaba trazendo mais malefícios à sua saúde. Então, acho que é de interesse público que a gente tenha um controle maior sobre isso, um cuidado maior sobre isso. Aliás, aproveitando um pouco a fala do Dr. Rodrigo, outro dia eu fui numa festa de aniversário de uma sobrinha minha de 15 anos, num buffet particular. Eu achei interessante porque lá os menores estavam, menores de 18 anos, identificados com uma pulseira, porque ali naquele ambiente tinha também um barzinho onde servia coquetéis, aquelas bebidas, que é uma atração também, o barman lá, né? Mas já havia preocupação da organização no sentido de identificar os menores e uma orientação que não fosse, obviamente, oferecido drinks para essas crianças. Eu acho que no ambiente escolar, dentro da escola, é proibido, né? Mas o que a gente percebe, às vezes, principalmente escolas particulares, eles alugam espaços, chácaras e fazem festas juninas, principalmente. Essa é uma época que tem muita desse tipo de evento de escolas. Mas eu tenho percebido também nas escolas particulares essa preocupação. Você vê quentão, você vê cerveja, etc. Mas normalmente ali as crianças estão com os pais, né? O difícil é que eu não sei se a criança presente no ambiente onde ela vê os adultos bebendo, se isso causa alguma influência ou não. E como talvez até falar, o papai e a mamãe bebem, mas você não pode beber quando não tem 18 anos. Aliás, eu assisti uma palestra muito tempo atrás do Samitiba, infelizmente faleceu, e ele tem um livro que chama Quem Ama Educa, né? E eu lembro que ele falou o seguinte, até os 16 anos, os pais têm a obrigação de determinar o que pode e o que não pode para os filhos. Acho que do ponto de vista cognitivo, a criança, ele ainda está adolescente, já em desenvolvimento, ele não tem toda a condição de formar juízo, né? Então aí os pais devem sim falar, isso pode, isso não pode. Eu acho que quando você faz isso dentro de casa, de uma forma, com diálogo, as crianças entendem, né? E acabam, eu acho que respeitando isso. Mas é questão de cultura, como foi dito nisso, não é fácil. Mas como que a gente consegue mensurar, por exemplo, a importância, claro, da educação e da cultura nesse ambiente de, olha, você não tem idade para ainda experimentar, e a questão de, por exemplo, de uma fiscalização, porque às vezes esse adolescente, ele tem a curiosidade de ver até a família consumindo álcool, mas não, você é menor. Mas aí ele vai na rua, olha, tem uma adega perto da escola que vende um corote, por exemplo, e ninguém fiscaliza e vai lá. E a gente sabe que existe uma legislação que é proibido, por exemplo, vender bebida alcoólica para menor de idade, mas isso é burlado e não é verificado. Como a gente lida com Eu isso? acho que aí que entra aquela ideia, não é que o PA está tentando incentivar isso de se fazer uma grande campanha no município de Campinas. A gente sabe que existem ações acontecendo, né? A própria diretoria de ensino, os dirigentes me passaram, por esses dias em escolas estaduais, fizeram reuniões que
tratou desse eles assunto. Fizeram um evento aqui na Câmara segunda-feira com Também. escolas produzindo um material importante. Então, estão acontecendo esses eventos que são muito importantes, mas a ideia de se fazer uma grande campanha no município é para abranger, por exemplo, as adegas também. Eu me lembro quando eu era promotor em Americana, e lá fui promotor da infância por 18 anos, né? Nós fizemos uma grande campanha junto com o Conselho Municipal de Entorpecentes e outros órgãos, o Conselho Tutelar se envolveu, onde fizemos um cartaz, né? Bebida alcoólica e cigarro só com RG, né? E falando os termos da legislação. E isso foi distribuído, inclusive, lá na cidade, com o apoio, inclusive, do tiro de guerra, né? Que tem lá no município de Americana, e junto com o Comem. Então foi feita uma grande mobilização e centenas de estabelecimentos receberam esse material. E quando recebiam, assinavam um termo, uma declaração, se comprometendo a serem parceiros nesse processo de ter um cuidado maior na venda. Envolvendo o comerciante, Envolvendo, então. foi isso. E também para os clubes. Isso envolveu os clubes também. Então foi algo muito interessante, que você vai dizer, mas isso resolveu totalmente o problema? Não, mas criou um ambiente, um caldo cultural que colaborou muito para reduzir o problema. Inclusive na própria festa do peão, né? Tínhamos lá uma intervenção com a participação desses órgãos, que foi muito positiva também. Eu achei interessante, Mina, a fala do Rossini e do doutor, quando o Rossini fala até os 16 anos, né? Realmente, né, a criança ela tem toda essa habilidade aí para manipular até essa fase de mudança da adolescência para a fase adulta, muda humor, muda comportamento, mas existe um princípio que vai de frente com a fala dos dois, que é um princípio do amor exigente. Com certeza você conhece, Rossini, que é aquele princípio: pais e filhos não são iguais. Os pais, eles precisam ser legisladores. Durante um período, o pai tem que colocar regra e fazer valer pelo menos dentro de casa. É o velho ditado, né? E os filhos obedecerem, obviamente. E caso não venham obedecer, que tem uma sanção, que tem uma punição, né? Precisa existir isso dentro de casa. Porque quando você menciona, mas e a adega que está na esquina e vende o corote pro menor? Se o menor tem aquele amparo, aquele respaldo de uma autoridade dentro da casa dele, com certeza ele não vai tentar burlar. Fora de casa ele vai ter um pouco mais de segurança para saber lidar com esses momentos, até por conta da idade, até por conta do grupo de amigos. É a oferta dos amiguinhos. A oferta né? dos amigos. Do grupo, né? Então, assim, a educação vem de casa. Então, acho que se tiver pais legisladores, um representante legal, legislador, que coloque regra e faça valer, com certeza vai ter dificuldade. O Rossini falou, uma criança pergunta o que nós podemos falar, eu estou bebendo, vou falar o que para o meu filho? Eu costumo dizer que é um suco para adulto, entendeu? É uma estratégia, está dando certo por enquanto. Mas aí quando vem esse tema e fala crianças e adolescentes, eu me lembro da falta de informação e o tanto de pais que não conseguem educar porque não foram educados. A minha primeira palestra foi no dia 22 de abril de 2005, na Escolinha Branca, no Jardim São Marcos. Eu fiz uma palestra de quase 3 horas. Era PowerPoint, né? Times New Roman, fonte número 13. Praticamente minúsculo. E eu lendo. Eu olhava, saía o outro indo embora, o outro indo embora. Eu falei, acabou a palestra. Minha primeira palestra. Termina a palestra, um senhor, era uma palestra para os pais, à noite na Escolinha Branca. Um pai levanta e fala assim, álcool é droga, Nelson? Eu falei, poxa, 2 horas falando só do álcool aqui. É droga. O pai começou a chorar e falou, eu coloco 2 dedos de pinga para o meu filho de 2 anos na mamadeira dele, para ele misturado com leite, para ele dormir e não chorar. O meu filho de 10 anos bebe comigo no bar. Então, a falta de informação, ela vai além do que nós estamos pensando aqui. O que está passando na cabeça de cada um que está nos assistindo é falta de informação total. Um pai com 40 e poucos anos não saber que álcool é uma droga lícita e que pode gerar, sim, a dependência, por mais que a maioria das pessoas possam beber, e aqui a gente também não pode fazer
nenhum tipo de preconceito, né? Sim. Porque existem pessoas que podem beber. Minha bisavó faleceu com 101 anos bebendo todo dia aquele vinho sangue de boi, Sim. né? Era uma pessoa que podia beber. Então, isso fique valendo, né, para que as pessoas entendam que a educação tem que vir de casa, né? E os pais precisam pedir ajuda caso não consigam, né, orientar, explicar para um filho sobre o problema que são as drogas. Mas aí não entra naquele conceito de que, já que a gente tem aqui até especialistas internacionais, eu estou com um material aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando que existe um alerta de que adolescentes e jovens são cada vez mais expostos ao marketing sobre bebidas alcoólicas, dessa questão de como é lícito, é bonito, como é lícito, que é essa consciência até que o vereador Rossini falou. Poxa, é uma droga. Como que a gente tem, então, fazer esse caminho contrário, já que essa exposição acaba mostrando que, nossa, é bonito, é algo legal. Como a gente pensar Pois isso? Na verdade, assim, já existe uma regulamentação do próprio CONAR que proíbe a propaganda de bebida alcoólica, cigarro, na televisão. Como TV aberta não tem. Do álcool é um problema porque a regulamentação fala até 13 graus, Gay-Lussac, etc. Então a cerveja está fora e a gente acaba assistindo. E as agências de propaganda hoje têm estudos, têm técnica. O que eles querem é passar, quer dizer, a propaganda tem o intuito de estimular a pessoa a consumir. Aí pega todos os públicos, né, do adulto ao mais jovem. Aliás, na pesquisa, quando mostra um crescimento do consumo por meninas, por mulheres, esse é um fenômeno que está acontecendo. Acho que são vários fatores que explicam, né? Inclusive, eu acho que da propaganda também. E aí, Miriam, o que eu acho? Eu estou aqui pensando que até de firmar um compromisso da Câmara de retomar essa campanha que foi feita em Americana aqui, com o apoio do Ministério Público, né, da Infância e da Juventude, a gente produzir pela Câmara, chamar a Prefeitura, esses cartazes, fazer um trabalho. E o Nelson falou bem, as pessoas não têm informação. Quando a gente fala assim, o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é crime fornecer a qualquer título substância que possa causar dependência, inclusive o álcool, a menor de 18 anos, com pena passível de reclusão de 2 a 4 anos. É isso, doutor? Mas as pessoas não sabem. Eu, como pai, se eu fizer isso dentro de casa para o meu filho, eu estou praticando um crime. Sim. Mas assim, não é criminalizar. A gente precisa mudar a cultura, porque o que o Nelson falou é verdade. Muita gente acha que álcool não é droga. Entendeu? Vereador, a propósito, eu acho interessante que na própria reunião que fizemos lá do PAA, né, o nosso colega promotor Guilherme, ele apontou da ideia de se pensar, não é, de se restringir essa publicidade em ônibus, não é, de repente, do transporte público, de locais onde as pessoas esperam esses ônibus, né? Alguns municípios têm caminhado nessa direção. Então foi até trazida essa ideia que o vereador Rossini prontamente queria estudar, né, esse caso. Então acho que é um exemplo também, de repente, de que Campinas poderia estar avançando. A própria campanha, eu acho que é muito importante que façamos isso, como temos feito lá nas reuniões. Esse apoio da Câmara Municipal é importantíssimo, como da municipalidade, que também se faz presente, mas do Conselho Municipal de Entorpecentes, né? Então, a promotoria, de certa forma, ela está instigando o Comem a tomar a frente dessa campanha, dessa organização, para virmos todos juntos, né, e desenvolvermos de forma a irmos além das escolas, pegarmos as adegas, os clubes, os estabelecimentos em geral, porque, como lembrou muito bem o vereador, o fornecer bebida alcoólica para menores ou qualquer outro componente que possa causar dependência física, etc., é crime, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, é preciso que haja um olhar de todos, de toda a sociedade, entender que isso é pernicioso. E isso passa também, né, pelo conhecimento. Daí porque, junto com essa campanha, deve vir junto a conscientização nas escolas por profissionais que conhecem a fundo, né, médicos, de repente, profissionais da área de saúde, inclusive. Sim, e quando a gente fala dessa questão e dessa consciência,
Por outro lado, a gente tem também as famílias que, infelizmente, pais ou mães fazem o uso abusivo do álcool. Como nesse caso, então, a gente também consegue despertar do ponto de vista de educar e de mudar essa cultura na criança, porque ela fala, ó, isso eu tenho um exemplo lá em casa, aí eu chego aqui numa palestra da Câmara, vejo isso não é legal, isso é... Até porque o adolescente, ele também começa a perceber, olha, então aquilo que está acontecendo na minha casa quando há o uso abusivo do álcool por parte dos meus responsáveis, poxa, isso daqui, eles estão falando a verdade, isso daqui acontece lá na minha casa. Como que a gente consegue embutir nesses adolescentes esse senso crítico? Aí sim, eu acho que a escola tem um papel, eu acho que esse tema ele já é trabalhado de alguma forma transversalmente nas disciplinas, né? Mas a gente precisa estimular. Vou falar um pouco, dar um exemplo, por exemplo, da igreja. Eu sou da Pastoral da Sobriedade. A Pastoral da Sobriedade, ela tem por princípio, por exemplo, nas festas de igreja, quermesses, a gente sempre recomenda que não haja bebida alcoólica. É difícil. Algumas igrejas, quando tem bispo, padre, às vezes ele fala, ó, eu vou fazer a festa e não tem bebida alcoólica. Ainda mais festa junina, querem tomar um quentão, né? O vinho quente. Mas assim a gente fala do ponto de vista ético, né, os membros da pastoral montam uma barraquinha de suco e fornece lá, até para fazer o que o Nelson falou, ficar orientando, informando, né? Como fazer isso com as crianças, eu acho que a gente precisa de um esforço forte assim de cooperação também das escolas, né? Sim. E aí, vou falar agora, dar um exemplo, às vezes, de que até isso você tem que ter cuidado. A minha filha tinha 14 anos e eu levo ela, acompanha, fazia palestra e tal. Aí um dia eu levei ela numa festa, essas festinhas aí e tal, foi com as amiguinhas, deixei e fui buscar depois. Quando eu fui buscá-la, ela estava bêbada. Aí chegou em casa, a mãe cuidou, etc. E tal, e no dia seguinte eu fui conversar com ela. Ela falou, pai, outro dia foi na minha escola alguém da área da saúde falar sobre alcoolismo, etc. Aí a pessoa perguntou assim na sala, quem já experimentou bebida alcoólica aqui? Ela olhou para trás, todo mundo tinha levantado o braço. Ela não. Ela falou, poxa, só eu não. Então, assim... Aí ela acabou ficando com vergonha de não pertencer. Até né? como conversar com uma criança, adolescente, a gente tem que saber como fazer, porque às vezes você querendo passar uma informação e ela interpreta de forma diferente. Agora, a informação é a base de tudo. E outra, hein? Essa garotada já tem acesso à informação. Tem. O duro é que vem sem filtro, né? Você pega TikTok, tem tudo lá, né? Muito Acho que começa na né? família, mas a muito... escola tem um papel importante. Mas nisso. eu acredito em 3 pontos, né? A fiscalização severa, caçar o alvará de quem vende para menor, prender quem tiver que prender, responsabilizar os pais. Segundo ponto, a prevenção, pegando ali na raiz, que a escola é o local onde você encontra o jovem e os pais, levar informação em excesso, praticamente 2, 3 vezes por mês, pegando todos, a partir dos 14 anos, para baixo dos 14, é muito difícil falar desse tema. Você acaba, às vezes, até estimulando, como foi com a filha do vereador, né? Porque você faz uma pergunta, ela se sentiu estimulada, né? Deu um efeito contrário. Porque, principalmente na adolescência, eles estão naquela fase, eu quero pertencer ao grupo, aí, nossa, eu sou a única que não bebo, Exato, então eu não ela se pertenço sentiu estimulada. a esse lugar, É né? preciso ter muito cuidado na abordagem, de fato. Agora eu queria aproveitar essa oportunidade única, né, de Posso estar só aqui. concluir? Pois Que não, são pois 3 não, itens. claro. Palestra, prevenção, informação, a repressão, que é a fiscalização severa, e o tratamento. Algo que poderia ser abordado até numa próxima reunião, né, do próprio Ministério Público e a própria Câmara Municipal, para retomar o tratamento em comunidades terapêuticas e clínicas, enfim, através do poder público, vagas sociais, vagas gratuitas, para as crianças dependentes químicas, né, para as crianças alcoolistas. Porque tem muita gente que fala, não, criança não bebe álcool, criança não tem... O álcool, eu juro para você, é uma droga lícita, perigosíssima, e quanto mais cedo você utiliza, mais chance de se tornar dependente. Ah, não, mas eu não tive problema na família. Não tem nada a ver. Essa questão genética ainda está em estudo. Falar que porque é filho de pai alcoólico vai se tornar alcoólico também,
não é regra. A regra é única. A partir do momento que você experimenta, você está abrindo portas, caso você tenha predisposição em desenvolver uma das piores doenças que tem, que é a doença do alcoolismo. É a terceira doença no mundo que mais mata. Só perde para a doença do coração e para o câncer. Doutor. Então, eu ia dizer a respeito, bom, em cima disso que o vereador falou, acho que é muito importante também a gente fortalecer os CAPs, né, inclusive de álcool e droga, né, e ouvi-los também, que acho que eles têm uma grande contribuição a dar, não é? Mas o que eu ia dizer era o seguinte, a importância do comissariado voluntário na fiscalização de eventos. E nós estamos com um problema hoje em Campinas, né? Porque em razão de uma normativa recente do tribunal, eles passaram a ter dificuldade com relação às viaturas, motoristas, e normalmente essas fiscalizações são feitas à noite, de madrugada. Então, doutor, explica para quem está assistindo o que é esse comissariado, como é a dinâmica, a estrutura dele. Tá. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o comissário de menores, né? Com a edição do ECA, em 90 acabou a figura, né, do comissário de menores, foram criados conselhos tutelares, né, com uma atribuição, inclusive, muito maior, muito mais abrangente, até para tirar da pessoa, do juiz, aquelas atribuições que ele tinha no Código de Menor, onde muitas vezes ele tinha que se deparar e decidir determinadas questões, que ele não estava ali nem preparado para tomar aquela decisão. Então, foi muito positivo, né, essa mudança. Entretanto, a questão da fiscalização de eventos, dos alvarás da Vara da Infância e da Juventude, que permitem ou não permitem o ingresso de menores, né, de adolescentes, de crianças em um determinado evento. Quem fiscaliza isso? Então, criou-se a figura do comissariado voluntário, que são pessoas que se habilitam perante a Vara da Infância e da Juventude do seu município, sob a coordenação do juiz da Infância e da Juventude, para fiscalizar esses eventos, para fiscalizar o cumprimento desses alvarás da Vara da Infância e da Juventude, onde há também uma fiscalização, acompanhamento por parte do Ministério Público. Tá? Então, em Campinas, nós temos uma equipe atuante aí de comissários, mas eles precisam de estrutura para trabalhar, precisam ter um veículo para irem a esses locais. E essa foi a dificuldade, porque por conta dessa mudança de normativa, dessa dificuldade com o motorista para acompanhá-los, essas fiscalizações deixaram de ser feitas, né? E agora estão tentando retomar e, de alguma forma, encontrar uma saída para essa situação. Aliás, doutor, depois daquela reunião que eu participei, eu recebi aqui uma comissão, inclusive com uma funcionária lá da promotoria, com dois... Acho que é da Vara da Infância, né? Da Vara da Infância, perdão. Com dois comissários e pedindo um apoio da Câmara no sentido de talvez até celebrar um convênio entre a Prefeitura e o órgão do Tribunal de Justiça para que a Prefeitura possa fornecer o veículo para eles. Eles relataram situações de blitz da própria Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que vai nos bares, etc. E os comissários vão nos veículos dos funcionários da Câmara não, da Prefeitura. E isso é limitado, é restrito, e eles gostariam de ter esse suporte. Eu ainda não conversei com o prefeito, mas eu assumi um compromisso no sentido de tentar ver se a gente viabiliza isso. Até a gente discutiu um pouco até onde vai o papel e a autoridade do comissário, né, e se não há conflito com o conselho tutelar. Eu acho que a gente precisava até aprofundar um pouco essa discussão de qual é o papel do conselho tutelar, né? Se um conselheiro tutelar não deveria também acompanhar, enfim. Mas, de qualquer forma, eu entendo assim, a dificuldade da fiscalização por falta, nesse caso, de uma estrutura por um comissariado. Mas por isso que esse debate é importante, né? Relembrou, a gente está tentando encontrar uma solução. Aquilo que o Nelson falou, fiscalização.
né? Não dá para ter um fiscal em cada esquina, em Sim. cada bar, né? Mas em eventos, principalmente, ou algumas fazer uma inspeção aleatória, acho que nós vamos pegar. E se começar junto com o processo de educação, talvez a gente vá sensibilizar as pessoas e os próprios proprietários de bar, promotores de evento, de que eles têm a responsabilidade de zelar pelo cumprimento da lei, né? Sim. E não é isso que vai fazer ele ganhar mais ou menos num evento, né? Mas principalmente proteger a saúde da nossa infância e da juventude é fundamental. São corresponsáveis, né? Os responsáveis. Mas tendo, por exemplo, essa possibilidade, claro que o senhor ainda vai conversar com o executivo para ver essa possibilidade, mas está acontecendo essa situação aqui no nosso município, e aí essa questão que o senhor falou, a Câmara fazendo o seu papel, tentando também ajudar os outros poderes constituídos numa questão como essa. Sim. Aliás, eles vieram solicitar uma emenda impositiva. Se eles tinham, através de uma emenda impositiva, a Câmara destinar recursos para aquisição de veículo. É possível. Só que aí nós vamos assim, a Câmara só pode dar para uma entidade, uma instituição. O comissariado não é uma organização Municipal. assim com CNPJ e tal. Teria que ir para o Tribunal de Justiça. Só que se for para o Tribunal de Justiça, aí esbarra numa normativa do tribunal que não permite, porque eles não são servidores do tribunal também, Sim. dirigirem veículos de propriedade do tribunal. Mas nós vamos pensar soluções. Eu acho que o comissariado já está aí há quanto tempo que existe isso, né? E eles cumprem um papel, são voluntários, são capacitados, são orientados, né? E é um serviço de utilidade pública. Vamos ver se a gente encontra um caminho, a Câmara ajudando a resolver essa questão. Olha, quer um exemplo, né? Para ir além dessa questão também de festas, tudo, um estádio de futebol, Tá. né? Existem regras para ingresso e permanência de menores de 18 anos. Isso passa por um alvará expedido pela Vara da Infância e da Juventude. E quem fiscaliza? Quem vai lá ver se isso está... O comissariado voluntário. Então, eles cumprem um papel importante. E aqui, com relação à bebida alcoólica, né? Festas, muitas vezes, já pegamos situações, né? Isso depois vem tudo para a promotoria, onde o comissário autuou, né, os organizadores de uma festa, onde o adolescente, vereador, chegava na festa e já recebia na entrada um copo de bebida alcoólica, quer dizer, sem controle algum. Né? Evidentemente que foi encerrada ali essa festa. Mas por quê? Pela presença do comissariado voluntário, né, que vai verificar se há um alvará, se há um alvará tem que ter todo um controle. Né? Posso fazer uma pergunta e alegar aqui a minha ignorância? Todo evento público dessa natureza é obrigatório ter um alvará do Juizado da Infância e da Juventude? Não é todo evento público, são esses eventos onde há uma cobrança de ingresso. Né? Então, por exemplo, um evento numa praça pública, onde as pessoas caminham ali, onde não é fechado, não há a necessidade. Mas, claro, que isso não impede a polícia, se está passando ali e verifica que alguém está vendendo bebida para menores, vai poder atuar. O clube, se o clube faz um evento desse tipo, ele tem que ter o alvará também? Sim. Né? O clube, se tem ingresso, né? Sim. Uma festa junina, por exemplo, que um clube organiza, né? Então, o tênis clube, a hípica, o círculo militar, eles submetem à Vara da Infância, né, um pedido de expedição do alvará. E lá eles relatam, né, apresentam o AVCB, qual vai ser o horário, a partir de que idade que eles gostariam que entrasse sem o acompanhamento dos pais ou responsável, e a Vara vai analisar tudo aquilo, a Vara da Infância e o Ministério Público. Tá. Né, para depois sair, então, um alvará que precisa ser observado naqueles conformes. E é nesse alvará que a promotoria tem tido um cuidado, né, com a questão do fornecimento de bebidas alcoólicas. Não vai ter? Tanto melhor. Ah, vai ter? Então como que vocês vão fazer o controle disso? Sim. Né? E como que fica a questão dos shoppings? Os shoppings não entram nesse bojo? Não, porque são eventos, né? O ECA fala em festas, em eventos. Eu digo porque ultimamente também os adolescentes marcam aquele famoso rolezinho nos shoppings, né? Principalmente no final de semana. Então, mas aí não entra nesse bojo. Aí é o estabelecimento comercial que tem que cumprir a lei, né? Em tese, deixa eu ver o RG. E o cidadão fiscalizar também, né? A população ajudar. Né? Se eu não quero com meu filho, por que eu vou permitir com o filho do outro? Né? Então, acho que a própria sociedade tem que fiscalizar também. Está vendo um estabelecimento vender para menor? E aí eu lembro, Mina, em 2008,
na época do movimento Sou Feliz Sem Drogas, junto com o Padre Haroldo, nós fizemos uma brincadeira, né, um teste em alguns bares da cidade. Eu não vou citar aqui os nomes, mas nós pegamos 10 jovens, tá? Amigos, pessoas voluntárias do movimento, e se dirigimos a alguns estabelecimentos. É incrível. O senhor falou aqui da entrada da festa que ganhava uma bebida alcoólica. Tem bar que você sentou na mesa, sem você pedir, o garçom já coloca um copo de chopp. Você não precisa pedir nada, ele já chega com a bandeja e coloca, sem você pedir. E nós fizemos esse teste. Acho que foram uns 6 bares, Tá. né, considerando aqueles mais consagrados ali da região do Cambuí, né, que eu não vou citar o nome, praticamente todos. A primeira coisa que sai da boca do garçom, quando ele não coloca o copo direto, é: vai uma cervejinha aí? Qual que é a cerveja? Tem Heineken, tem isso, tem aquilo. Então, assim, é muito complicado, né? O mercado da bebida alcoólica, ele é trilionário. Você pega os homens mais ricos do mundo, os 3 primeiros estão envolvidos com bebida alcoólica. Então, assim, é difícil você combater, retirar a propaganda da bebida igual foi tirada do cigarro, da televisão. É difícil você fazer campanhas de prevenção quando a campanha de prevenção da bebida alcoólica praticamente é aceita e considerada correta. Você acaba de ver uma Juliana Paz na televisão chamando para beber, e no final vem uma tela azul dizendo: beba com moderação. Bem rapidinho, né? Não dura um segundo. E, aliás, Então, acaba, assim, é desproporcional a prevenção perto do que eles oferecem. e Entendo. acaba Então- dando argumento para aqueles que querem legalizar ou liberar outras drogas. Sim. Né? Mas o álcool não é droga? É permitido? Ah. Por que que esse... Mas Agora, sabia, Rossini, que quando você legaliza uma droga, você estimula o uso? E você cria-se também a sensação de que aquilo não é droga. sim, Eu falo isso porque inúmeras mães, filhos vão buscar ajuda aqui no gabinete, aqui na Câmara. E eles chegam lá e falam assim, alguns pais, algumas mães: Nelson, o meu filho não tem problema com droga. O problema dele é álcool. Ou seja, álcool é droga também, né? Então, se ele desenvolveu a dependência do álcool, ele desenvolveu a dependência de uma substância, de uma droga lícita. Então, o cuidado que nós temos que ter é que a gente usa muito daquele discursinho que o proibido é mais gostoso. Não é. Mas aí entra aquilo que vocês estão falando, justamente nesse documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando que a comunidade científica observa que um dos primeiros pontos do aumento do consumo de álcool por adolescentes e jovens é a exposição ao marketing de bebidas alcoólicas. É o mercado milionário. isso aí. Isso daí é como se diz, é uma luta um pouco injusta. Então de que forma que a gente consegue, por exemplo, vocês citaram a questão de fazer campanhas nos pontos de ônibus, a Excelente. parceria com estabelecimentos, né, nessa questão da conscientização, né, a palestra com as famílias e do ponto de vista de legislação, há o que fazer? Bem, a lei já é clara e rigorosa, né? Sim. A dificuldade é aplicar e fiscalizar a lei. Quando a gente fala assim, se você pegar teu filho de qualquer idade e falar, vai no bar e compra uma cerveja, uma garrafa de cachaça, o cara vende, Vende. né? Havia alguns supermercados antes de Saopa não deixa, né? Eu comprava sem alcançar o balcão. Pois é. Então, eu acho que primeiro essa conscientização. Era Eu normal. acho que uma campanha envolvendo todo mundo, primeiro com o espírito de conscientizar e chamar essa corresponsabilidade e coparticipação, antes de punir até, Sim. né? E agora, é duro, faz parte da cultura do brasileiro. Se está calor, vamos tomar uma para refrescar. Se está frio, é para esquentar. Meu time ganhou, meu time perdeu. Vamos comemorar. Tudo é razão. O que eu acho que pega bastante, sabe, Mirna? Eu acho que é a gente trazer para o debate os cientistas, né? E para as escolas, inclusive. E sair um pouco do discurso moralista, né? É Sim. proibido, tal. Tudo bem, todo mundo já sabe que é proibido, mas por que existe essa proibição? O que está por trás disso? Né? Como que a droga, no caso a bebida alcoólica, ela afeta
os neurônios, né? Sobretudo numa pessoa que está em fase de desenvolvimento, como que ela pode comprometer a saúde daquela pessoa. Então, Sim. quando a gente vai para esse lado, né, e essa ficha cai para o adolescente, eu acho que a gente passa a ter um fortalecimento nessa atividade de prevenção. E quando a gente fala também nessa atividade de prevenção que o senhor fala dessa questão da informação, também acho que a gente pode pensar também, mas aí são outras questões, oferecer a esse adolescente, a esse jovem, não sei se vocês concordam, outras coisas que possam também dar prazer. Claro. Esporte, Sim. lazer, a questão da qualidade de vida. Claro, Com eu acho que você certeza. tem que oferecer para ele alternativas saudáveis que deem prazer e, né, permita a sociabilização, o encontro, né? Sim. Isso é um dever do poder público, né, de estimular e ampliar a oferta de esporte e lazer para a juventude. E não só esporte e lazer, né, cultura, artes. O duro é quando você associa o esporte ou a arte a também a presença Do Da- patrocinador. Né? Essa é a prevenção chamada de prevenção universal, que vale para todo mundo, né? Já, por exemplo, aqueles cartazes nos ônibus, aqueles chamados, acho que é bus door, que vai atrás do ônibus, nos próprios pontos de ônibus, né? Até nesses luminosos, nesses totens. Essas campanhas são interessantes, são consideradas prevenção universal, que vale para todo mundo. É a informação, a palestra é uma prevenção universal. E aí também entra a prevenção seletiva, que são para aquelas regiões onde você constata uma procura maior, uma demanda maior por incidência de uso e abuso de substâncias, de álcool e outras drogas. Então aí dá para fazer a prevenção seletiva, que são aqueles grupos para aquelas regiões, grupos de amparo, né, conversar com essas irmandades de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, amor exigente, que dá amparo à família, e direcionar para essas localidades. Então, assim, prevenção dá para fazer de várias formas, e acho que tudo que puder fazer, como fator de proteção, como uma estratégia que venha... Até o uso dos jogos eletrônicos nesse processo, já que eles gostam tanto de jogos eletrônicos, né? Por são que as não? dependências contemporâneas, né? Sim. Nós temos que tomar cuidado com isso também. Mas Né? você sabe No que Japão foi criada a clínica para viciados em videogame. no Maio Amarelo eu ouvi, né, umas propagandas da Indec, que é muito legal, né? Para você era mais um copo, para mim significou a perda, né? Eu não sei, a gente tem que intensificar, né, massificar as informações com base científica. Eu acho que sem tirando desse aspecto moralista, do terror e tal, mas é um desafio, Bina. Na verdade, assim, eu acho que esse debate tem por objetivo também isso, a gente pensar juntos soluções, alternativas, forma de enfrentar esse que é um problema social. Sim. Né? E a sociedade, eu vou falar um termo que pode ser forte, a sociedade é hipócrita, porque ela estimula as pessoas a beberem, mas não tolera o bêbado. Sim. Não suporta o cara que se torna dependente. Acha que é falta de vergonha na cara, de caráter, etc. E dificulta até a relação de tratamento. Dentro do próprio serviço público, às vezes, as pessoas discriminam aquele e não entendem que a dependência é uma doença. Né? Mas eu acho que a gente tem que pensar isso de forma global. E aí, doutor Rodrigo, assim, eu acho que a sua iniciativa foi fantástica, estimulou, inclusive, estarmos aqui nesse momento debatendo isso hoje, que não vai se esgotar esse assunto aqui. O Vários Nelson, insights surgiram aqui hoje, sim, nós inclusive. vamos continuar pensando, mas a princípio uma ação, essa campanha integral aí com todo mundo junto, envolvendo o Comem, eu acho que a gente tem que fazer. A gente está falando do Junho Branco, hoje é o último dia de junho, mas este é um tema que com certeza deve ser falado em casa, na sociedade, na escola, o tempo todo, o ano todo. É isso aí. Inclusive, eu gostaria de aproveitar também um ensejo para dizer que o Ministério Público ele deverá desenvolver algumas ações no sentido, né? E aí, claro que Câmara, Poder Público, né, a sociedade, todos juntos, né? Mas ações no sentido de pensar atividades de lazer nas regiões mais vulneráveis do município. Né? Então, estamos já catalogando as praças da região sul, né?
Sabe quantas praças nós temos em boas condições na região sul de Campinas, que é uma região extremamente populosa? 4, né? E há tantas outras, mais ou menos, e outras que tomadas pelo mato e tudo mais. Então, isso precisa vir junto. É né? um mapeamento que pode até, no função da Câmara, quando tem aí os requerimentos, as indicações, também dar esse apoio nesse sentido, né? Então, a ideia é essa, levar esporte, cultura. A gente sabe que existem ações importantes nesse sentido, mas a gente precisa ampliar, potencializar isso. E quando a gente pensa, então, agora para finalizar, nós estamos nos nossos 4 últimos minutos, que tipo de, hoje, a gente daria, não diria essa recomendação, essa questão moralista, até que a gente falou que a gente precisa se despir dela, mas o que a gente diria para quem está assistindo e, de repente, não consegue conversar com o seu adolescente, tem esse medo de, poxa, você está usando álcool, como abordar, como falar de uma maneira bem real, mas de uma maneira positiva para trazer essa reflexão. Rossini. Eu costumo falar, quando eu tenho essa oportunidade com os adolescentes, falar assim, o que faz sentido para você, né? Qual o objetivo de você experimentar usar, né? Isso vai ajudar você no teu projeto de vida? Você vai se tornar um aluno melhor, um irmão, um filho, um pai, um professor melhor, né? Eu acho que tudo que a gente fizer para a nossa vida tem que ser algo que acrescente algo de bom para nós. Na dúvida, não faça. Então, se você tem até medo de falar por que você fez, não faça. A informação é fundamental. Às vezes as pessoas, por pressão de grupo, participam para se sentir integrada, mas se ela souber que aquilo pode ser algo prejudicial para ela, talvez ela tenha mais condições de discernimento e de tomar a decisão mais acertada. A decisão vai ser sempre individual. Eu acho que a gente precisa fortalecer os fatores de proteção, a informação, a relação familiar é importante, né? Mas acima de tudo, assim, isso vai ser bom para mim? Essa pergunta, ou vale a pena o risco? Não sei, mas assim, a tua vida é o mais importante, tua saúde é o maior patrimônio. A gente tem que zelar, evitar tudo aquilo que possa colocar em risco isso que é o nosso bem maior. Siri. Eu costumo, quando a pessoa aceita, a pessoa reconhece a impotência dela, né, e me procura, eu costumo primeiro avaliar essa questão de hábito, frequência, o tanto que está usando, até para identificar também os problemas que ela gerou para a família, para ela, para a saúde dela, acidentes, demissões, enfim. Nós vamos tentando elencar aqueles pontos e mostrar, como o Rossini falou, é isso que você quer? Você já bateu o carro, perdeu o casamento e está achando que está tudo normal? Não está tudo normal. Você está bebendo todos os dias. Final de semana começa na segunda, termina na outra segunda. Sim. Não tem mais essa de só final de semana. Então, está identificado, está tendo mudança de humor, está tendo violência doméstica principalmente, acabou. Você tem uma única saída, é tratamento. Mas eu não posso perder o trabalho, eu vou perder o trabalho. Você vai perder o trabalho de qualquer forma. E mais do que isso, você vai perder a sua vida. Sim. Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, os problemas de saúde começam a ocorrer e aí não tem fim. Nós sabemos o que é a doença do alcoolismo. É uma doença progressiva. Ela piora. Ela não vai ficar na mesma quantidade, na mesma dose. Ele vai precisando de doses maiores para atingir o efeito passado. Então, quando já a pessoa não reconhece, e a família está buscando ajuda, primeiro, eu direciono a família para um grupo de amparo, porque ela está mais doente que o próprio dependente químico. E vou tentando perceber essa questão de humor, comportamento e sensações. Como que está essa pessoa dentro da sua casa? Tá ótimo. E assim a gente vai tentando ajudar quem quer ser ajudado. Doutor Rodrigo. Olha, esses dias pegamos um caso lá na Vara da Infância e Juventude de um adolescente, que estava praticando alguns atos infracionais e um envolvimento muito grande com o uso de substâncias psicoativas, e pelas ruas da cidade, a mãe desesperada pedindo ajuda. E esse menino está na Fundação Casa, na internação provisória, mas já há toda uma preocupação de fazer um trabalho com a rede.
qual vai ser o dia seguinte desse jovem? Né? Então, esse trabalho já se iniciou e vai continuar. Né? Então, a articulação com os CAPs, Narcóticos Anônimos também é muito importante, a questão educacional, a questão familiar, e aí entra, né, a questão do lazer, do esporte. Então, percebam, uma coisa vai puxando a outra. E uma cidade da importância de Campinas, né, que é a capital do interior, é uma cidade que certamente, como o próprio vereador, né, Rossini demonstrou essa preocupação, ela está preocupada com essas questões. E é uma cidade, é um município pujante que pode fazer mais nessa área. E tenho certeza que vai fazer. Então, acho que é um chamado, né, a todos para refletirem sobre esse problema. E acho que as ideias são muito bem-vindas. O que fazemos a mais na prevenção ao uso de bebidas alcoólicas e outras drogas ilícitas também, pelas crianças e pelos adolescentes. Então, é um chamamento ao município, à comunidade. Né? Vamos trabalhar juntos para que a gente possa alcançar um outro patamar no nosso município. E tenho certeza que a gente vai conseguir. Eu agradeço a participação de todos. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua companhia, você que assiste aqui pela TV Câmara Campinas, e até um próximo Questão de Ordem.